Olá, tudo bem? Se você tem um sistema de refrigeração por condensação a água, seja ele por torre de resfriamento ou por condensador evaporativo, com certeza você deve tratar essa água, ou deveria pelo menos. E nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouquinho do porquê você precisa tratar essa água e como fazê-lo. No sistema de condensação a água, o principal ponto é justamente a água. Você usa a água como meio de troca térmica. E como essa água, na maior parte dos casos, para não dizer 99% aí, ela é consumida, ou seja, ela evapora, você acaba usando água pura. Você não consegue usar muitos aditivos, não é um sistema fechado e por conta disso você tem dois problemas grandes, tá? Os problemas que você tem são as incrustações, então você tem os trocadores de calor, a torre, a bacia, as tubulações, e isso daí causa incrustações, e você tem o problema do desenvolvimento microbiológico. Esses dois pontos são importantíssimos da gente controlar. E aí, puxando o gancho, né, se a gente está falando sobre controle disso, né, assim, por quê? Quais são as principais funções do tratamento da água no sistema de condensação a água? Então, a gente quer evitar as incrustações, então esse é um dos pontos. Nós queremos controlar o desenvolvimento microbiológico, né, que são os organismos vivos ali na água. Nós queremos minimizar os processos de corrosão, porque essas incrustações e o desenvolvimento microbiológico, em alguns casos, causam corrosão dos trocadores de calor, então também é importante se controlar isso. E é importante lembrar que a ideia, quase sempre, é controlar. Você não vai conseguir evitar que isso ocorra, isso é um ponto importante. Você vai ter que ter uma manutenção periódica maior, só que se você fizer esse trabalho direitinho, você vai prolongar muito, você vai evitar que isso aconteça e vai prolongar muito a vida útil do seu equipamento. Como vocês podem ver nas imagens, coloquei algumas imagens de incrustações mais pesadas, né? Você pode ver aí à esquerda, você tem uma imagem de um condensador casco e tubo, que ele está limpo, e à direita ele antes da limpeza, né? Ele sujo. Você pode ver que tem muito material, tem muita incrustação e em alguns casos você nem sequer consegue limpar, né? E aí nós temos também algumas outras imagens aí de tubulações, porque esses materiais eles vão se acumulando em todo lugar. O mais comum são nos trocadores de calor, na bacia do condensador ou da torre, mas ao longo da tubulação isso também vai se acumulando e com o passar dos anos vai trazendo problemas, vai trazendo manutenção se não controlar. E aí durante o vídeo assim tem duas coisas que é importante distinguir, né? Nós temos as incrustações e nós temos os depósitos de materiais. E tem uma pequena diferença entre os dois. O depósito de material são aqueles acúmulos de materiais, normalmente materiais orgânicos, que eles são facilmente removidos. Então você no condensador, é normal você abrir o condensador aí com 6 meses se a água estiver bem tratada e ele vai estar sujo, ele vai estar com aquele lodo dentro dele, só que ele é facilmente removido. Você vai varetar esse condensador e você limpa. Isso é o que nós chamamos de depósito de materiais, isso vai ocorrer. E aí nós temos o segundo, que são as incrustações. As incrustações, essas sim são muito difíceis de serem retiradas. Esse tipo necessita uma limpeza muito mais pesada, mecânica, às vezes com produtos químicos, que acaba agredindo o material. Então, se você tem uma incrustação muito grande no seu condensador, talvez você até consiga limpar, mas isso daí vai diminuir a vida útil dele. Você vai ter que fazer talvez um processo mecânico que exija muita abrasão e vai, de certa maneira, também tirar material do trocador de calor. Então, por isso que é importantíssimo que a gente controle a incrustação. O depósito de materiais, nós temos que controlar para evitar a manutenção. Se você não controla isso, você tem que todo mês limpar o seu condensador casco e tubo. Isso daí dá muito trabalho, custa dinheiro. Alguém dá manutenção para o equipamento, faz manutenção. Então existe como você prolongar mais isso. Agora a incrustação não deve ocorrer. Obviamente ela vai ocorrer, mas nós temos que fazer com que isso demore o máximo de tempo possível. E o que causa a incrustação? Essa incrustação ela ocorre devido aos sais presentes na água e por isso a gente tem que controlar. E tem várias coisas que você faz para isso. Uma delas, né? O que acontece? Você evapora a água na torre ou no condensador evaporativo, certo? Só que essa água ela tem sais presentes nela. Você tem cálcio, potássio, sódio, vários sais presentes nessa água. E o problema é que quando você evapora a água, você não evapora esses sais. Você evapora somente H2O, somente água.
os sais eles ficam dentro da bacia da sua torre ou do seu condensador. E aí vai tendo um acúmulo, vai tendo um excesso de sais presentes na água dessa torre. Por isso é importante fazer a drenagem periódica. Algumas torres você deixa uma vazão constante de drenagem, então além dessa água que está evaporando da torre, em alguns casos você deixa um vazamento constante ali, uma abertura pequena no dreno, para que essa água vá saindo, né? Essa água com uma alta concentração de sais, ela vá sendo drenada e você vai repondo com uma nova água para manter um certo nível de sal, de sais, né, presentes nessa água. Obviamente, né, um outro ponto muito importante é saber a água que você está repondo, porque isso aí vai depender muito de região para região. Por isso que no vídeo anterior de condensação água versus a ar, dá uma olhadinha que eu vou deixar o link aqui embaixo, a gente fala um pouco para você fazer a análise antes, porque em determinadas regiões você tem uma presença muito grande de sais na água. A própria água que você já está captando de um poço, de algo assim, ela já tem às vezes uma presença muito grande de sais. E aí essa presença muito grande vai causar incrustação no seu trocador de calor e às vezes você vai ter um problema prematuro. Então é importante que a água que você está repondo ela tem uma baixa concentração de sais. Um outro ponto importante, essa água presente na torre ou no condensador, como toda água, ela tem um grande poder solubilizante das coisas. E então, o que acontece? A sua torre de resfriamento ou seu condensador, ele vira praticamente um lavador de ar. Então você puxa o ar normalmente por baixo, né? Você puxa esse ar, só que esse ar que veio de fora, esse ar, ele é sujo, de certa forma. Então você tem que tomar muito cuidado de onde você capta esse ar, né? É claro que a gente não vai conseguir filtrar o ar antes, isso é algo inviável, mas só que muitas vezes você puxa um ar muito sujo, com areia e com outras partículas, na hora que ele passa pela torre, essa água da torre solubiliza esse ar, né? Os componentes que estão ali presentes no ar, e isso tudo vai para a torre. Então é mais sujeira, mais impureza que você joga ali na bacia da torre, e por isso que é muito importante trocar a água periodicamente da torre. Bom, então a gente entendeu um pouquinho, né, que o grande problema da incrustação são os sais presentes na água e a gente tem que controlar isso. E para controlar isso, você tem que fazer uma análise físico-química dessa água. Tudo isso que a gente está falando aqui é a experiência que nós temos de campo, tá? Nós não fazemos esse tipo de análise. Você tem empresas especializadas que vão fazer isso, que você tem que contratar, mas a gente tem experiência de campo que a gente já viu centenas de instalações e já viu muitos problemas. Então a gente está tentando passar aqui algumas atenções que você deve ter, e contratar uma empresa para tratar sua água é indispensável. Essa empresa, ela vai chegar lá, vai fazer uma análise físico-química e vai medir várias coisas, dentre elas a condutividade, alcalinidade, sólidos presentes na água, sílica, cloretos, enfim, várias outras coisas, e ela que deve te dizer de quanto tempo você deve drenar sua torre. Ela vai fazer alguns controles para diminuir esses sais, né, dependendo de quanto de sais que fica presente na sua água. Então ela vai fazer essa análise, ela vai te dizer periodicamente se você deve fazer isso mensal, bimestral, semestral. Normalmente você tem até sistemas automáticos que fazem a injeção do tratamento da água de maneira automática. Bom, aí a gente tem o segundo ponto de atenção, né? Primeiro é contra a incrustação, que são os sais, e contra o desenvolvimento microbiológico, que são os seres vivos presentes na água. É importante lembrar que a água é o habitat natural de milhares de seres vivos e a gente tem que controlar. Você não vai conseguir fazer com que não tenham esses seres vivos ali na água, mas você precisa controlar o crescimento dele, porque um crescimento desordenado, um crescimento exagerado vai causar muito desenvolvimento de materiais orgânicos ali que vão entupir seus trocadores, causar problemas nas tubulações, fazer com que você tenha que limpar com uma periodicidade muito curta as torres e todo o sistema. E também é importante lembrar, né, que você tem o desenvolvimento de bactérias e fungos que, além de causar esses problemas, podem causar problemas para nós. Então é muito importante ter atenção nisso também. O desenvolvimento microbiológico vai causar vários problemas, né? Dentre eles, depósito de materiais orgânicos nas superfícies, né? Então, como eu disse, são depósitos, são razoavelmente simples de se retirar, só que esses depósitos muitas vezes acontecem de maneira muito rápida e aí exige uma manutenção muito contínua. Então é importante controlar. Obstrução, né, e entupimento de tubos e de toda a parte de transmissão dessa água, né, as tubulações, bombas, filtros, formação de lodo na bacia da torre e na colmeia. Isso é um problema bem grande porque com o tempo esse lodo que vai se formando na colmeia pode chegar até mesmo, além de obstruir ela, chegar até a danificar a torre, porque essas colmeias normalmente elas são feitas de materiais plásticos, é um material muito leve, né? Você tem a estrutura da torre, normalmente em cima você tem um ventilador, vem
aquele corpo da torre, onde você tem o que a gente chama de enchimento, que é essa colmeia, que é um material, normalmente de materiais plásticos, e a bacia da torre. Só que começa a criar tanto material orgânico nesse enchimento que já vi casos onde a torre chega até a quebrar. Esse enchimento chega a ceder e a torre quebrar. Então, obviamente, você não pode deixar isso acontecer, porque também você não consegue limpar esse enchimento. Então vai chegar uma hora que, se você deixar acumular muito material orgânico, você acaba tendo que fazer uma manutenção muito grande na torre, que é desmontar ela, trocar o enchimento por um novo. Esse desenvolvimento microbiológico também aumenta a incidência de processos corrosivos, então isso é uma coisa que as pessoas acabam às vezes não dando tanta atenção, mas acontece. Dependendo do tipo de organismo ali que você tiver, ele vai criar alterações na água, que vai acontecer processos corrosivos nos trocadores de calor e, mais uma vez, uma falha prematura deles. Mau cheiro, obviamente, né, porque esses materiais orgânicos causam, você sente o odor deles, e em alguns casos você chega perto da torre e tem um cheiro muito ruim. Isso obviamente é péssimo, né? E o principal dele, que são o desenvolvimento de classes especialmente patogênicas, como a legionela. A legionela, ela é causadora da doença dos legionários. Provavelmente, se você tem torre, você já ouviu falar, tem que tomar muito cuidado para que não desenvolva essa bactéria. Essa infecção é uma infecção respiratória bacteriana grave que provoca pneumonias. Então tá aí mais um grande motivo para você tomar cuidado com esse tratamento da água. E aí, os fatores que influenciam esse desenvolvimento microbiológico são alguns deles, mas é presença de nutrientes na água, né? São seres vivos precisam se alimentar. Então os nutrientes presentes nessa água são um desses itens de desenvolvimento, né, que ajudam, que fomentam esse crescimento microbiológico. O pH da água, né, por isso que você também tem que analisar isso. A temperatura dessa água aqui, a temperatura, a gente está numa faixa muito boa, né, para o desenvolvimento, mas não tem o que fazer, porque a temperatura a gente não tem como controlar. A velocidade de escoamento, né, velocidades baixas de escoamento nas tubulações fazem com que você crie depósitos de materiais. Então até mesmo o projeto das tubulações às vezes tem que ter algum cuidado, mas obviamente muitas vezes você não consegue. Por isso, por exemplo, que você tem muito depósito de material nas bacias e nos trocadores de calor, porque são geralmente os pontos onde você tem menor velocidade de escoamento e faz com que você crie mais depósitos de materiais. E um outro ponto bem interessante que muitas vezes a gente não se dá conta, mas é incidência de luz solar. Luz solar na bacia da torre ou do condensador, isso daí vira alimento para esses seres vivos, para eles se desenvolverem. Então, se a gente consegue evitar que bata luz solar diretamente na bacia, isso é muito importante. Por isso que normalmente a torre ela é tão fechada, você tem aquelas aletas laterais, a ideia é que raios solares não incidam na bacia da torre. Então, uma coisa simples de você fazer e que vai causar um bom efeito no longo prazo, tenta evitar, se possível, às vezes não é possível, né? Se você tem torres muito grandes é bem difícil, mas evitar que tenha incidência solar diretamente na bacia. Então, obviamente, para fazer esse tipo de controle, essas medições, você tem um monitoramento do desenvolvimento microbiológico, que é a mesma empresa que vai fazer, né? Então você vai fazer a análise físico-química dessa água e a análise de desenvolvimento microbiológico. Com isso, a empresa vai te dizer ali o que você deve fazer, ela vai colocando ali coisas na água para fazer todo esse controle, diminuir, mexer na acidez na água, tirar sais da água, tudo isso eles vão analisar a sua água, analisar o seu consumo e vão te dizer qual que é o melhor tratamento. Bom, pessoal, sobre esse assunto, era isso que eu tinha para falar, né? Como eu disse, a gente não faz o tratamento da água, a gente indica que vocês façam e eu quis fazer esse vídeo para mostrar um pouquinho que isso não é algo tão simples, né? Por isso que existem empresas especializadas e você deve contatar esse tipo de empresa. E também deixa aí aqui embaixo na descrição a dica de alguns vídeos, tem 2 vídeos bem legais que a gente compara ali, fala um pouquinho sobre o sistema de condensação a ar versus o sistema de condensação a água. E aí a gente explica um pouquinho as vantagens e desvantagens que vão te ajudar, né? Porque você olha nesse vídeo o tratamento da água, putz, isso dá muito trabalho. Mas obviamente tem porquê. Em alguns casos, a condensação à água ela é muito boa para o sistema. Você ganha muito operacionalmente, né? O custo operacional ajuda muito. Então, vale a pena dar uma olhada no vídeo. E se ficou qualquer dúvida, não deixa de deixar nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês. Gosto muito quando vocês interagem aqui no canal. É sempre um prazer gravar os vídeos. E também, se quiser alguma sugestão de vídeo, comenta aí com a gente que a gente vai gravando vídeos sobre esses assuntos que vocês mais pedem. Muito obrigado e até a próxima!